Meus queridos estudantes desta linda matéria chamada Física, vamos estudar agora associação de resistores. Nós pudemos ver em vídeos anteriores o que é o resistor, como que ele transforma a energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule, né? Entendemos o que era o efeito Joule, o que era tensão em um resistor. Perfeito? Muito bem. Agora nós vamos ver como podemos associar resistores. Não só resistores, mas todos os equipamentos podem ser ligados uns nos outros, formando o que nós chamamos de associação de equipamentos. Perfeito? Nós vamos aqui estudar mais especificamente no caso de resistores. Perfeito? E nós vamos começar estudando uma ligação especial que seriam resistores associados em série, tá? Resistores associados em série. O que seria isso? Vejamos bem. Imagine que nós tenhamos aqui alguns resistores, como por exemplo, esse resistor aqui, que eu vou chamar de resistor R1. Veja, o símbolo aqui de resistor, ó, tá aqui o nosso resistor R1. Esse resistor, ele tem uma resistência R1, perfeito? E nele nós estamos ligando um outro resistor. Então veja, esses aqui são os terminais deste meu resistor, perfeito? Observe, eu vou chamar esse terminal aqui de terminal A e esse terminal aqui de terminal B, perfeito? São os terminais de um resistor, ok? Agora eu vou ligar um outro resistor nele, desta maneira. Eu vou ligar um terminal desse resistor aqui no B, e o outro terminal, ele está solto aqui num outro ponto chamado de C, tá? Aqui eu teria o meu resistor R2, olha só. E assim por diante, eu poderia ligar quantos eu quisesse. Por exemplo, vamos imaginar mais um outro resistor aqui, ligado aqui, tá? Que seria um resistor, por exemplo, R3, olha só, tá? De resistência R3. E aqui eu teria um outro terminal, que eu poderia chamar, por exemplo, de terminal D. Tá? Beleza. O que nós observamos aqui, moçada? Se nós ligarmos esses resistores todos, tá? Que formam o que eu chamo de associação de resistores, se eu puder ligar num gerador, esse gerador vai mandar uma corrente elétrica. Perfeito? Então imagine uma corrente elétrica entrando por aqui. Veja. Imagine aqui uma determinada corrente elétrica, lembrando, não esquecendo que corrente elétrica são cargas elétricas em movimento ordenado. Então eu teria aqui cargas elétricas passando por aqui no movimento ordenado que eu estou simbolizando por essa seta. Então você imagine que o movimento das cargas tem o sentido AD. Perfeito? Muito bem. Essas cargas passam por esse resistor, passam por aqui. Olha lá, tá? Passam pelo meu resistor R2. Veja bem, olha aqui o sentido, estou mostrando para vocês. Passam pelo R2, passam pelo R3 e saem lá em D. Né? Então eu tenho aqui as minhas cargas elétricas passando através dos resistores. Observe que uma particularidade desse tipo de associação é exatamente isso. As mesmas cargas que passam pelo R1, obrigatoriamente passarão pelo R2 e pelo R3. Então essa é uma condição fundamental para a ligação em série. Eu digo que equipamentos, no caso resistores, estarão ligados em série se forem percorridos pela mesma corrente. Eu não estou falando mesma quantidade de carga, eu estou falando as mesmas cargas. As mesmas que passarem pelo R1 terão que passar pelo R2 e pelo R3. Se isso acontecer, eu sei que eles estão ligados em série. Tá? O desenho não precisa ser exatamente esse aqui, numa linha retinha, bonitinha, linha horizontal. Poderia ser numa linha vertical, poderia ser toda a curva, desde que a corrente seja exatamente a mesma que está passando por todos. Isso caracteriza a série. Bem, mas, visto isso, vamos entender o seguinte. O que acontece com a passagem da corrente? Quando a corrente elétrica passa através dos resistores, nós bem sabemos que existe o efeito Joule,
Isso gera uma tensão elétrica, né? Ou seja, cada carga, ao passar pelo resistor, perde um pouco de energia que é transformada em calor. Essa quantidade de energia que cada coulomb de carga elétrica perde ao passar no resistor, nós chamamos de tensão elétrica. Então, observe que quando essa corrente passa pelo R1, eu passarei a ter aqui uma tensão elétrica nesse resistor. Quando essas cargas passam por esse resistor, eu terei aqui uma tensão elétrica nesse resistor. E quando as cargas passarem por aqui, eu terei uma tensão elétrica nesse resistor. E assim sucessivamente. Conforme as cargas vão passando pelos resistores, devido ao efeito Joule, choque de partículas, elas vão perdendo energia, e eu digo então que eu tenho uma tensão naquele resistor. Ou seja, tensão no resistor, energia que cada unidade de carga perde, ou melhor, que ela perde porque é transformada em calor. Perfeito? Muito bem. Bem, mas agora vamos entender então a seguinte situação aqui, gente. Quem é, na verdade, como essa corrente é exatamente a mesma, e nós mesmos sabemos o seguinte, qual é a tensão total entre A e D? Bem, eu tenho uma tensão nesse resistor, mais uma tensão nesse, mais uma tensão nesse, de tal maneira que a tensão total entre AD, a tensão entre os terminais A e D, é exatamente igual à soma das tensões em cada um dos resistores. Aqui eu coloquei 3 resistores, poderiam ser mais, então para mostrar que poderiam ser mais, eu vou colocar dessa maneira aqui, até um determinado seria, por exemplo, o N, que seria um resistor N qualquer, poderia ser 4, 5, 6 ou qualquer coisa. Perfeito? Bem, mas quem é a tensão no resistor? Nós lembramos pela primeira lei de Ohm que, primeira lei de Ohm, vou colocar aqui no rascunho e apagarei logo em seguida. Então vamos lá? Primeira lei de Ohm. Olha só, a primeira lei de Ohm, ela nos diz que a resistência ela é igual ao valor da tensão dividido pela corrente. Perfeito? Então eu posso perfeitamente passar esse I multiplicando e dizer que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Maravilha, gente? Beleza, vamos aplicar isso aqui? O que seria a tensão no resistor R1? Seria a resistência vezes a corrente, como nós vimos aqui. Então eu posso dizer que a tensão entre A e D, olha só, a tensão entre A e D seria a resistência R1 vezes a corrente que passa por ele. Mas, o que seria a tensão no R2? Seria a resistência R2 vezes a corrente que passa por ele. Perfeito? E assim sucessivamente, olha lá. A resistência R3 vezes a corrente que passa por ele e assim por diante, até um determinado resistor qualquer Rn vezes a corrente que passa por ele. Observe que a corrente que passa por todos os resistores é a mesma. É a mesma, é aí, não muda. Perfeito? Maravilha. Bem, observe que eu poderia perfeitamente colocar esse I em evidência e dizer o seguinte, a tensão entre A e D, entre os terminais A e D, seria, como o I é um fator comum, aparece em todos os termos, eu posso colocar em evidência e dizer que isto aqui é igual a R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente até o Rn, tudo isso vezes a minha corrente I. Perfeito? Legal. Bom, só que tem o seguinte, veja, isto aqui tudo, essa soma de resistores, tá? É a soma desses resistores que estão aqui. Então eu posso raciocinar exatamente da seguinte maneira. Tensão entre AD, tensão nesses terminais, e a corrente que passa por esse terminal, entre AD. Ora, tensão dividido pela corrente. Se eu pegar esse I e passar dividindo, eu terei a tensão entre AD dividido pelo valor da corrente que passa entre AD. Isto aqui nada mais é do que a soma das resistências.
AD. Ora, moçada, nos parece que fica bem claro agora o seguinte: se nós olharmos para a primeira lei de Ohm, eu observo que resistência é tensão dividido por corrente. Então, se eu pego a tensão total nesse trecho e divido pela corrente que passa por esse trecho, o que eu estou calculando é a resistência desse trecho. Perfeito? Então, isto aqui me garante uma resistência total sentida pelas cargas ao caminhar de A até D. Então, é o que eu chamo de resistência equivalente. Então, eu posso perfeitamente dizer que, olha lá, isto aqui é a resistência equivalente do trajeto AD. Então, com isso, fica bem simples, porque nós podemos perfeitamente notar o seguinte. Olha só, vou colocar aqui no cantinho. A resistência equivalente, olha como que eu vou escrever, ó. Resistência equivalente, tá? Ao trecho AD, equivalente a todos aqueles que estão ligados no trecho AD. Nada mais é do que a soma de todas as resistências desse trecho. Simplesmente a soma de todas elas. Então, e como que eu escrevo? Escrevo dessa maneira aqui, ó. É a somatória, é a soma de todas as resistências que estão nesse trecho. Tá? A gente costuma escrever exatamente assim. É RI com o I variando de 1 até N. Olha só. Deixe-me apagar esta consideraçãozinha que nós fizemos aqui, da primeira lei, tá? Então, veja bem, vamos interpretar isso aqui direitinho. Uma interpretação bem simples. Olha só, que diz o seguinte. Veja, a resistência equivalente da minha associação em série é igual. A minha resistência equivalente é igual à soma de todos os resistores de R1 até Rn. Isso nós podemos escrever aqui, ó. Veja bem, a resistência equivalente entre A e D nada mais é do que a soma, esse símbolo quer dizer soma de todos, é somatório, tá? Soma de todos os R's, desde o R1, olha, I igual a 1, até o Rn, I igual a N. Então você veja que nós colocamos aqui os limites finais do R. Veja, o meu índice do R pode ser de 1 até N, olha lá, de 1 até N. Soma de todos de R1 até Rn. Isto aqui nós podemos indicar desta maneira. Em outras palavras, para calcularmos a resistência equivalente de resistores associados em série, basta somarmos todos. Só isso. Perfeito? Está aqui uma demonstração, está aqui mostrado para vocês essa brincadeirinha. Sempre que derem a vocês um exercício, nesse exercício tivermos resistores ligados um na sequência do outro, de maneira que você possa garantir que a mesma corrente que passa por um estará passando pelos outros obrigatoriamente, tá? Você pode ter certeza que eles estarão ligados em série. Nesse caso, eu posso substituir todos os resistores por um só, chamado de resistor equivalente, que é simplesmente a soma de todos eles. Tudo bem, moçada? Então valeu, tá aí o conceito do que é associação de resistores em série. Não esquecendo, hein, que eu tenho em cada resistor, quando a corrente passar, eu tenho a sua tensão, e que a tensão total é a soma de todas as tensões. Tá bem? Então, espero que vocês tenham entendido. Um abração, mais para frente vamos fazer alguns exercícios para poder fixar isso aí. Tá certo, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.